Ele resolve de novo, hein? De novo, Henrique. De novo a gente vindo falar sobre seleção brasileira e de novo o Henrique salvando mais um técnico, né? Não é a primeira vez que o trabalho parece estar meio em xeque, assim. Ele vai lá e resolve. Acabou agora o jogo da seleção brasileira contra a Croácia e é impressionante. Eu tenho a impressão que a gente só é coadjuvante no filme do Henrique, porque o jogo tava aquele 1-0 morno, 1-0 tranquilo. A Croácia, o Henrique entra, né? A Croácia acha um gol ali, uma cagada do Bento, né? Com todo respeito ao Bento ali. E aí parece que é perfeito, né? Porque assim, se o Henrique fizesse, por exemplo, o segundo gol, até que ia ser ok, mas como o jogo foi ali pro empate, ele sofre o pênalti, né? Que depois a gente vai falar sobre ele não ter batido também, e ainda depois dá assistência pro Martinelli. Só não fez chover hoje. E era padrão, né? Agora, para mim, não existe discussão. A gente tá falando do Neymar, vai pra Copa, não. Para mim, se o Hendrick não for, eu vou ser igual aquele tiozão xarope e vou torcer contra mesmo. Com Ah, gosto eu, ainda. a- eu acho que a discussão do Neymar ela é até válida, né? Inclusive, eu acho que eu mudei de ideia depois que eu vi a partida contra a França. Depois que eu vi o Vini Júnior e o Rafinha contra a França, eu acho que eu mudei de ideia aí sobre o Neymar. Mas o Endrick pegou a bola para bater o pênalti que ele sofreu. O Ancelotti deu a ordem para o Igor Thiago e a torcida do Brasil começou a vaiar. E o Endrick, como um cara iluminado e de grupo que é, ele pediu para a torcida apoiar. E não satisfeito, ele foi lá e esfregou na cara do Ancelotti e deu um passe pro gol ainda do Martinelli. Então, será um crime inafiançável se o velho não botar ele para jogar essa Copa do Mundo. Se não convocar, né? Não convocar. Porque é inexplicável. Eu não sei o que o Endrick fez. Se o Endrick viu o imposto de renda do Ancelotti, se o Endrick deu em cima da família de alguém do Ancelotti, eu não sei o que o Endrick fez. Mas, meu amigo, será brutal, será um crime inafiançável se Endrick não estiver na Copa do Mundo. É bizarro, simplesmente bizarro, porque a ponte que esse garoto topou queimar, saindo da zona de conforto dele, que é um Real Madrid ali, onde você não precisa fazer nada que você ganha título, ele simplesmente queimou o barco e foi lá pro Lyon, né? E aí a coisa respondeu por si só, né? É bizarro, cara. Não, inclusive hoje, acho que rolou hoje de dia. Eu vi hoje de dia, não sei se tá rolando faz tempo, que é o vídeo do Vampeta e do filósofo moderno Ryan Santos falando que o problema do Hendrick pode ser que ele é perna, que ele é muito mala. O que eu não sei de onde que os caras tiraram isso, porque a gente vê claramente o Hendrick interagindo muito bem com outros jogadores desde o Palmeiras. No Lyon ele tinha acabado de chegar, já tinha vídeo ali de bastidor dele muito bem com os caras. Eu, pelo menos, eu conheço gente que encontrou ele pessoalmente também, sempre falou bem do moleque, assim, então não sei de onde a galera começa a criar teorias, porque é tão absurdo de fato, né? Às vezes ele perder espaço que parece que a galera começa a criar teoria para ver se faz algum sentido, né? Mas até essa atitude dele em relação ao Igor Thiago, eu acho que hoje mostra o quanto ele é bom de grupo, né? E só passando aqui também na repercussão, só se fala no Hendrick agora, né? Inclusive, provavelmente tem muita página aqui que falando bem aí, o famoso farmando, né? Farmando um like em cima dele, que ontem, que até outro dia tava zoando ele, falando dele estar no banco e tal, mas hoje não tem. Eu acho que é quase que um senso comum, né, dele na Copa do Mundo hoje. Teve uma fala do Ancelotti que muita gente estava colocando em xeque, que ele falou que o Endrick é o futuro, né? Tipo, deu a entender que ele enxerga o Endrick como o futuro da seleção e tudo mais, mas assim, desculpa, né? Não, quem sou eu perto do Carleto hoje, mas assim, o Endrick é mais do que presente, né, da seleção brasileira, e para mim, é, tem muito bons jogadores, especialmente tem até o Estevão e tal, mas eu não acho que tenha outro jogador na seleção brasileira com a estrela dele e com a personalidade dele, porque o que eu sempre digo, eu acho que já devo ter falado aqui, mas eu tava até falando para minha esposa na hora que ele entrou, ainda que ele pega na bola acontece alguma coisa, tipo, ou ele dá uma assistência, ou ele sofre uma falta, que inclusive ele sofreu uma falta absurda hoje também, ou ele faz um gol, acontece alguma coisa. E Copa do Mundo, torneio curto, é isso que você precisa, né? Cara que faz a coisa acontecer mesmo. Acho que uma coisa que você foi muito feliz também, que você comentou, né? Antes de eu ir para o seu comentário, né? Uma última pincelada aqui sobre o Endrick. Desde quando o Endrick disse que preferiu o Bellingham ao Neymar,
ele começou a ser meio escanteado na seleção. É muita coincidência, né? Você lembra disso? Que aí tem Sim. até um comentário lá do Rafinha dando risada na publicação, o Thiago Silva. Então, assim, cara, né? É só coincidência, lógico. É uma teoria da minha cabeça. E uma coisa que você foi muito feliz que você falou aqui, você tweetou lá, eu não entro mais no Twitter, né? Eu deixo o Twitter lá, você que pisa naquele limbo lá. Você pisa de bota, inclusive. Você pisa sem bota, inclusive. Você é corajoso. Que você comentou, que você fala assim, o Danilo é exatamente o que o Paquetá hipotético é. Até colocar o tweet aí na tela, por gentileza, que foi um golaço esse tweet. Que é o que você comentou. O Danilo é exatamente o que o Paquetá hipotético é na cabeça de quem acha que ele é craque. Perfeito. Se seleção é momento, eu vou falar um negócio aqui, vou falar o papo reto. Se o Paquetá for para a seleção brasileira, eu vou torcer contra. Eu pago R$400 numa camisa do Messi, juro pra você. Juro aqui por São Marcos. Eu pago 500, 400 pau na camisa da Argentina, ponho a 10 do Messi e torço contra. Se o Paquetá for pra seleção brasileira, é esse papo. Ó, se a gente tem alguma possibilidade de hexa, rapaziada, vocês viram aí hoje? Se a gente tem alguma possibilidade de hexa, passa pelas crias do Palmeiras. Passa por Danilo e passa por Endrick. Na boa, o Endrick não precisa nem ser titular. Se bem que hoje aí o João Pedro estava muito abaixo no ritmo da equipe, né? Mas eu não sei se ele vai colocar o João Pedro no banco. Não sei se o Ancelotti, ele claramente ele tem algum ponto ali muito mal resolvido com ele, que está nítido, no sentido do pênalti, no sentido de dar mais minutos para ele. Mas se nós temos alguma possibilidade de hexa, passa necessariamente para os dois garotos crias da academia. O post sobre o Danilo é porque o Paquetá, quando você vê alguns técnicos usando ele e tal, dá a impressão que os caras buscam que o Danilo entrega, porque é o cara que ajuda na marcação, mas é o cara que pisa na área, o cara que faz o gol, o cara que entrega também. O Paquetá não consegue fazer isso. O Paquetá é um bom 8, ele é um bom 8, sim. O Flamengo, por exemplo, tá muito bem servido com ele no Brasil, no futebol brasileiro, mas a gente tá falando de Copa do Mundo, tá falando dos melhores, né? E o Danilo, ele teve um problema na Europa, teve uma lesão muito grave lá, a gente lembra como foi até assustadora, né, a lesão dele. Mas o Danilo, se ele não tivesse tido aquela lesão ali, a gente lembra que ele já estava sendo cogitado em times maiores na Premier League. Se não fosse aquela lesão, ele provavelmente hoje estaria no próprio Chelsea, outro time, ou até mesmo para outro time de outros países, né? E eu até falei assim, tipo, a gente já considera difícil tirar ele do Botafogo. Para mim, depois de hoje, se ele indo para a Copa e jogando bem a Copa, é impossível. Eu acho que aí é papo de vir Real Madrid para cima, vir Barcelona, o próprio Chelsea, porque ele realmente é um jogador. Ele o bom exemplo também naquele que você falou que o Bellingham deu uma. O Henrique falou em relação ao Bellingham, mas ele tem também isso parecido, né? Ele também entrega o gol, entrega a parte defensiva também. Ele é um moleque ele é muito fora da curva, cara. É assustador mesmo a consciência dele. E ele tem um ponto também contra as seleções grandes. Nem todo mundo conhece, né? Eu não sei o quanto isso impacta no jogo, porque mais que o técnico estude, o jogador não tá ali jogando com ele na Europa, na Champions League e tal. Do nada, você vê um moleque desse jogando e tá todo lado do campo, mano, os caras falam, mano, peraí, o que tá acontecendo aqui? Quando você vai ver, ele já tá fazendo gol, ele já tá acabando com o jogo. É absurdo, só assim, é triste pra gente, que eu acho que vai ficar muito difícil buscar ele, mas é legal, né, cara, ver o quanto a base do Palmeiras hoje não adianta, pra mim, é a melhor base do Brasil com sobras. E hoje pra mim ficou claro, né, vai ser impossível pro Botafogo segurar, e mais impossível agora pro Palmeiras buscar, depois dessa partida que ele fez. O Danilo, para mim, ele já tá na Europa. O Danilo, para mim, ele já deve estar ali com o pé na Europa, principalmente aí depois de uma Copa do Mundo, né, cara? Isso aí é inegável. E até atualizando aqui o pessoal, né, de mais notícias, o Flaco Lopes e o Giai, eles não atuaram contra a Zâmbia no amistoso da Argentina. Quanto que ficou o amistoso da Argentina? Eu nem sei, mas eu sei que eles não entraram. Tá? Eles não entraram, pelo momento que eu vi ali, eles não entraram. Eu vi que tava 2-5-0. 5-0. Lionel Messi, deixa eu ver aqui, o do Messi, logicamente, fez o gol, inclusive até chorou lá no negócio da Argentina, né? Mas, ó, tanto o Flaco quanto o Giai, eles não jogaram pela Argentina, e também o Sosa não entrou pelo Paraguai. O Paraguai que perdeu hoje, perdeu de 2-1. E deixa eu até pegar os gols da Argentina aqui, que eu fiquei curioso. Ó, Valentim Barco fez o gol, Dominic Chanda, gol contra, né? Nicolas Otamendi fez 2 gols aí. Então a Argentina enfiou 5
na Zâmbia. E Flaco e Giai não atuaram e o Sousa não entrou contra Marrocos. É isso mesmo? Eu tô errado? O Maurício acho que entrou. Deixa eu confirmar. A seleção do Paraguai foi contra contra o Marrocos, né? 2-1. E eu vi muito Paraguai hoje de novo elogiando o Maurício, né? Mesmo que tenham perdido o jogo aí, elogiaram ele realmente, assim. O técnico, né? Teve a questão ali com ele se ia levar ou não. Mas a galera curtiu, né? E só para do Hendrick ali, aqui da repercussão também, sempre caso que o pessoal lá na Espanha fala dele, né? E aí o jornal AS colocou Hendrick garantiu a vaga na Copa, Hendrick um gênio. Esse do garantiu a vaga no Copa, eu juro que eu tô com o pé atrás mesmo, mano, que eu acho que o velho não vai levar ele só de pirraça, eu não sei pirraça com quem também, mas eu não sei, viu? Se não levar, eu já tô falando aqui. Eu nunca torci contra o Brasil em Copa do Mundo. Mas essa aqui, se isso acontecer, não serei responsável pelos meus atos. Não, eu também, cara. Vai ficar escancarado, na boa. Algum problema tem, eu sei lá. Eu não quero jamais torcer contra o Brasil, contra a minha pátria. Inclusive, hoje fiquei bem pistola aí com a eliminação da Itália, né? Eu sou italianinho de quermesse. Meus avós são italianos, né? Eles saíram acho que é Calábria, né? Tem que olhar ali certinho a vila ali que saiu para morar em Santo André, mas eu sou descendente italiano. Saiu lá da Itália para morar em Santo André. Mas fiquei bem puto com a Itália, cara. Itália aí anos e anos já sem Copa. Desde 2014? Desde 2014 que não vai pra Copa? 2018, 22 e 26 fora, 3 Copas seguidas fora do time, meu Deus, isso, assustador. Cara, 12 anos, vai se lascar. Inclusive a conversa que tem lá na Itália, com um amigo meu que foi lá pra Itália, ele disse que os caras não gostam mais de futebol, assim. O número, é verdade, o número caiu drasticamente. O número de pessoas que acompanham futebol na Itália acompanhou drasticamente. Você tem o pessoal que acompanha ali, Série A, torcedor de Nápoles, Juventus, Inter de Milan, mas a proporção, assim, a comoção nacional da Itália, ela caiu drasticamente por causa desses 12 anos em Copa do Mundo. Então, assim, fiquei bem puto hoje com a Itália aí que não passou. O time era horrível, mas o adversário era pior ainda. Mas você vê que mesmo não ligando tanto, a gente se comove com Copa do Mundo, né? Eu vou falar, esse papo aí, se sabotar os moleques do Palmeiras, na boa, que os moleques estão pedindo passagem, vocês sabem disso. Luiz Henrique também, vamos mencionar aqui, vamos fazer menção aqui a Luiz Henrique, que tá jogando muita bola. E Vinícius Júnior e Rafinha hoje é nome, viu? Estão com nome hoje, que eu vou te contar. Mas não sou de torcer contra, não. Mas, vou ficar de olho, hein? Vou ficar de olho. Não, é o básico, mano. Hoje, Hendrick na Copa é o básico. O próprio Danilo aí, que parece também, né, ter cavado uma vaga depois disso. A Itália realmente foi um negócio assustador hoje. Os cara, e teve até um vídeo dos caras comemorando que ia pegar a Bósnia, né? Então, assim, até eles entendiam que era um negócio fácil. Os jogadores da Itália, e por fim não deu mais nada. Eu também tenho descendência italiana. É que eu tenho descendência de todo lugar do mundo, sem imaginar, mas eu também, meu bisavô era italiano também. Meu avô também é italiano, que eu lembro dele xingando as pessoas em italiano, para o pessoal não entender, mas muita gente tem isso, né? Especialmente palmeirense e tal, rolou ali uma comoção, mas aí eu vou falar de um erro da Itália. Tem um jogador que chama Palestra. Você não vai com um jogador que chama Palestra para disputa de pênalti, você tá pedindo. Exatamente, aí é pedir demais. Realmente você cruzou o limite do imponderável do futebol. É isso, senhores. A seleção ganha bem da Croácia. Não tem mais data FIFA agora, né? Acabou, né? Graças a Deus, meu Deus do céu. É isso, não tem mais data FIFA agora, ver como os times vão voltar, então a gente deve ter Flaco e Giai aí atuando contra o Grêmio na quinta-feira, 21h30. 21h30 ou 21 horas? Eu tô louco já, tô tão ruim já que eu já não sei os horários. Mas você tem Palmeiras aí na quinta-feira, então eles devem atuar. 21h30 em Barueri. Boa sorte aos guerreiros que vão comparecer. Inclusive o Palmeiras mobilizou ali, deixou o transporte público ali, o metrô, né? O metrô é mais flexível nesse horário, aí, estendeu o horário aí. Então atenção para a rapaziada que vai. Mas é isso aí, a gente deve ter aí Flaco Giai, Maurício talvez poupado, entrando no segundo tempo. Vamos ver aí os convocados como foram. O Arias já se apresentou, já treinou, então deve jogar, acredito que deva jogar. Mas é isso, fechado, meus amigos. Tamo junto, obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Deixa o seu like, se inscreve no canal aí, por gentileza. Valeu, um abração.